Vamos agora falar com o pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Vitélio, a grande expectativa agora é para a resposta do Irã. De que formas Teherã poderia retalhar? Quais as capacidades que o país teria de causar danos aos Estados Unidos ou até mesmo a Israel, como vimos nesta madrugada? Novamente, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Gabriel, eu vou começar pelo Estreito de Hormuz, porque essa tem sido a ameaça do Irã desde antes do início dessa ofensiva de Israel. E agora acabou de ser aprovado pelo parlamento, ainda precisa passar, é claro, pelo Khamenei. Na verdade, isso tem que ficar bem claro, o Khamenei, o líder supremo do Irã, tem direito de, inclusive, vetar decisões do presidente do Irã, do parlamento, sem qualquer justificativa e a qualquer momento. Então, deve passar pela liderança, evidentemente, de todo o Irã, mas a palavra final é do Khamenei. Então, como é que seria feito isso, né? O Estreito de Hormuz, ele tem 50 quilômetros de largura navegável. Alguns falam que é menos que isso por causa da profundidade, alguns falam em 34 quilômetros. Por ali passa 20% do petróleo mundial, como vocês têm noticiado na CNN, e de 25 a 30% do gás natural liquefeito. Então, aquele local, que é a saída do Golfo Pérsico, interessa a outros países da região. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o próprio Iraque, países que produzem petróleo e escoam a produção por ali. O Irã já tentou fechar esse canal em outros momentos. Então, durante a guerra Irã-Iraque, lá na década de 1980, a guerra foi de 80 a 88, houve ataques frequentes a petroleiros no Golfo, mas nunca houve o fechamento total desse canal. E em 2011, 2012, de novo, o Irã ameaçou o fechamento por causa das sanções nucleares, mas nunca teve uma ação concreta. Mais recentemente, em 2019, houve ataques a petroleiros e a drones dos Estados Unidos, mas também, naquela ocasião, o canal se manteve aberto. O que o Irã poderia fazer que seria extremamente difícil e custoso de limpar, e seria fácil de fazer? A estimativa é que o Irã tem de 2.000 a 5.000 minas navais. Elas são rápidas para se espalhar na água e elas são relativamente rápidas, assim, fáceis de instalação. É muito difícil de limpá-las, no entanto. Então, seria necessário colocar equipamentos para limpar essas minas. Isso pode levar dias, semanas. Isso seria uma ação que o Irã poderia fazer. O Irã também poderia usar mísseis antinavios. Ele tem instalações na região, ele poderia afundar petroleiros ali que levaria tempo para serem retirados. E também tem drones que podem ser adaptados para atacar embarcações. Um desses drones é o drone Shahid, que o Irã vende para a Rússia para atacar a Ucrânia. E o Irã também tem submarinos de ataque. Evidentemente, a força naval da região é muito forte. O Irã não conseguiria fechar o canal de Hormuz por muito tempo. Ali no Bahrein tem a 5ª Frota dos Estados Unidos com porta-aviões e tem mais 2 porta-aviões em rotação na região. Esses porta-aviões têm forças-tarefa com destroyers, com cruzadores de mísseis, têm aeronaves, 70, 80 aeronaves cada um, tem submarinos nucleares, mas mesmo assim, o fato de uma embarcação, ou algumas embarcações serem afundadas ou serem instaladas minas ali, geraria um problema prático para a limpeza. Então, o Irã pode fazer isso, não deve durar muito tempo esse fechamento, mas pode afetar a economia mundial, inclusive pela incerteza. Primeiro, e aí eu vou finalizar, porque essa resposta acabou ficando longa, o Irã também pode atacar bases dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos até poucas semanas tinham 34.000 soldados lá, agora a estimativa é de que tenha de 40 a 45 mil. Pode ser que essas bases sejam atacadas, podem acontecer inclusive atentados terroristas. O Irã considerou americanos vivendo por ali e ativos dos Estados Unidos como alvos legítimos. Isso é uma declaração praticamente de que seria praticado terrorismo, porque atacar civis para atingir um Estado é um ato terrorista. E de qualquer forma, até o momento, a retaliação é contra Israel, há uma intensificação dos bombardeios contra Israel, porque a guerra está em pleno andamento, Gabriel. Professor Vitélio, obrigado pela participação com a gente aqui mais um dia na CNN. Existe essa expectativa para uma eventual retaliação do Irã, seja via fechamento do Estreito de Hormuz ou sobre o ataque mesmo a bases americanas na região, mas também
Uma outra coisa que a comunidade internacional aguarda agora é saber se esse ataque dos americanos a essas instalações nucleares do Irã foram de fato bem-sucedidos no sentido de destruir ou pelo menos atrasar em muitos anos o programa nuclear iraniano. E aí, como a gente falava mais cedo, existe aquela guerra de versões, os iranianos dizendo que, olha, não foi tão extenso assim esses danos, não foram tão extensos esses danos, e ao mesmo tempo os americanos dizendo que essa operação foi um sucesso total. Claro, cada um com o seu interesse. Agora, de forma independente e objetiva, como seria essa confirmação de fato de que houve um atraso ou mesmo uma destruição desse programa nuclear? E outra coisa, se a gente pensar, claro, o Irã controla ali as narrativas por ser uma teocracia, uma ditadura que controla todos esses meios de comunicação, toda a informação que sai de lá, mas do lado americano, a gente pode acreditar de fato nessa versão americana de que houve essa destruição desse programa nuclear iraniano, ou isso faz parte mais de uma retórica, principalmente que vem de Donald Trump? Bom dia, Diego. Bom, eu vou começar analisando cada uma das plantas que foram alvo, né? Então, Fordow, que foi o foco principal e foi bombardeada por 6 bombardeiros B-2 Spirit, cada um com duas bombas GBU-57, ela é uma planta originalmente projetada para enriquecer o urânio até níveis de combustível para reatores. O que seria uma aniquilação de Fordow? Seria acabar com a capacidade de operação pela quantidade de bombas que foram lançadas ali. Isso é provável, embora seja uma instalação a 90 metros de profundidade debaixo de uma montanha, e isso justifica a quantidade de bombas GBU-57 que foram lançadas. Cada uma dessas bombas penetra 61 metros no solo pedregoso antes de explodir. Nós já conversamos isso algumas vezes. Israel não tinha essa capacidade, não tem bombardeiros pesados e não tem acesso a essa bomba especificamente. Israel tem GBU-28 e GBU-72 que penetram 30 metros no solo antes de explodir. Para a gente fazer uma comparação rápida, essa bomba dos Estados Unidos pesa 13 toneladas e 600. As bombas de Israel pesam 2 toneladas e 300. Só a quantidade de explosivos da bomba GBU-57 é o peso da bomba que Israel tem, das bombas que Israel tem nesse momento. As outras instalações que foram atacadas, Natanz, né, que tem reatores de enriquecimento de urânio, e Isfahan, que é um centro de pesquisa. Isfahan foi o que menos recebeu bombardeio, foram, se eu não me engano, 12 mísseis Tomahawk, né, que foi isso que foi apresentado no relatório do Pentágono. Esses mísseis foram lançados de um submarino nuclear na região. Eles foram lançados depois do bombardeio, justamente para que não acusasse a operação militar que estava em andamento. E Natanz foi bombardeado com 2 bombas GBU-57. Então, se a gente for considerar o poder de fogo utilizado pelos Estados Unidos, a possibilidade daquelas 3 instalações terem sido aniquiladas é imenso. Só que há fatores que nós não conhecemos. Por exemplo, o Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, chegou a dizer que Fordow, a entrada dela era 90 metros de profundidade, mas que ela se estendia muito mais profundamente debaixo daquela montanha e que as instalações poderiam se estender por centenas de metros de profundidade. Então, a gente não tem conhecimento suficiente sobre as instalações para dizer se foram completamente aniquiladas ou não. E aí tem um outro fator, e eu vou finalizar com isso. O Irã tinha, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, 408 quilos de urânio enriquecido a 60%. E o Irã alegou que retirou todo esse urânio enriquecido dessas instalações. Portanto, é muito possível que o programa nuclear do Irã ainda possa prosseguir, porque esse urânio enriquecido a 60% rapidamente será enriquecido a níveis mais elevados. A Agência Internacional de Energia Atômica encontrou em Fordow urânio enriquecido a 83,7%. Já dá para fazer uma bomba nuclear com urânio nesse grau de enriquecimento, porque já gera o efeito em cadeia dos átomos se chocando e formando a fissão nuclear. Não é necessário que se chegue a 90%, embora seja preferível. Então toda a questão é essa, o urânio pode não estar lá, e há uma evidência de que não esteja, porque os relatórios da própria Agência Internacional de Energia Atômica até o momento, que são preliminares,
mas também os relatórios do Irã, da Arábia Saudita e de outros países na região demonstram que não há vazamento expressivo de radiação naquelas instalações. Ou seja, as instalações foram atingidas, mas o urânio não, Diego. Perfeito. Professor, eu gostaria de lhe perguntar agora sobre a sua avaliação dos órgãos internacionais. Vimos desde o começo deste ano a Organização Mundial do Comércio ser seguidamente desafiada, praticamente não funciona mais. Nós temos uma paralisação do seu conselho e Donald Trump impondo tarifas que vão contra as regras internacionais do comércio. E agora, novamente, o Irã acusando os Estados Unidos de descumprir com as obrigações da Carta da ONU e também pedindo uma reunião emergencial neste domingo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os órgãos internacionais estão agora sob forte desafio? Você vê eles passando neste teste de credibilidade? Olha, não é de hoje que isso acontece. Na Guerra Fria, por exemplo, durante muito tempo o Conselho de Segurança da ONU ficou paralisado por causa do abuso do poder de veto da União Soviética e dos Estados Unidos. Vários países têm descumprido a Carta da ONU. Para começar, os países vetam resoluções contra eles mesmos, descumprem o artigo 27, parágrafo 3º. A Rússia, por exemplo, quando sozinha veta resoluções do Conselho de Segurança que obrigam ela a sair da Ucrânia, ela descumpre a Carta da ONU. Mas não é a única. Os Estados Unidos e o Iraque, os Estados Unidos e o Reino Unido, quando invadiram o Iraque em 2003, não pediram autorização para o Conselho de Segurança. Também foi um descumprimento. Todos os países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU descumprem regularmente a Carta da ONU desde a década de 1950. A Carta da ONU é de 1945. Dito isso, existe ainda uma discussão legal sobre como os Estados Unidos deveriam ou precisariam ter autorizado a ação do Trump. Eu vou colocar isso na mesma cesta, porque isso também está sendo discutido dentro dos Estados Unidos. O artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos estabelece que somente o Congresso pode declarar guerra. Mas o artigo 2º diz que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas e que ele pode ordenar ações militares sem declaração formal de guerra, que foi o que o Trump fez, principalmente em situações de autodefesa e crises. E aí, Gabriel e Diego, vejam o que o Trump fez no pronunciamento dele. Ele disse, olha, o Irã nos ameaça há mais de 40 anos. O que é verdade. Há 46 anos esse regime que está no poder jura a destruição dos Estados Unidos e de Israel. Então, o que o presidente fez foi puxar o artigo 2º da Constituição e fazer uma operação militar pontual, como ele deixou claro, sem declarar guerra, argumentando autodefesa, situação de autodefesa, porque o Irã sabidamente, publicamente, ameaça sim os Estados Unidos. Agora, o presidente tem que até em 48 horas comunicar o Congresso dessas hostilidades, dessa operação, e isso ainda pode passar pelo crivo do Congresso, que é muito improvável, porque o Trump controla a Câmara e o Senado. Eu só vou finalizar dizendo que a ONU, e eu volto para a Organização Internacional Mundial, a ONU foi criada para evitar guerras. A organização que existiu antes dela, a Liga das Nações, foi criada pelo Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial. E ela acabou 20 anos depois porque não foi capaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Neste momento, o cenário que nós vivemos é de uma Segunda Guerra Fria. Se essa Guerra Fria esquentar e se transformar numa guerra mundial, a ONU terá feito o mesmo destino da Liga das Nações, que a antecedeu, porque não será eficiente para evitar essa guerra maior, Diego e Gabriel. Professor, falando agora sobre essa questão interna para Donald Trump lá nos Estados Unidos. A gente falava muito sobre essa expectativa de uma eventual intervenção americana nesse conflito em apoio a Israel, que foi o que aconteceu, e a gente falava que existia ali uma divisão dentro do Partido Republicano, porque se a gente fosse pegar aquela ala MAGA original, né, o Make America Great Again, aquilo era focado no isolacionismo, quer dizer, não vamos nos arrastar para mais um conflito. Mas a outra ala falava que Israel é um aliado histórico, perdão, que os Estados Unidos são um aliado histórico de Israel e que precisavam agir em apoio aos israelenses. Donald Trump aparentemente ouviu essa última ala. Na visão do senhor, por que essa ala falou mais alto para Donald Trump? O Trump queria acabar com o programa nuclear do Irã. O Trump saiu do acordo que o Obama tinha feito lá em 2015
Ele considerava que o Irã não era confiável, porque lá em 2002 o Irã tinha enriquecimento clandestino de urânio e foi sancionado na ONU, inclusive por países que hoje são seus aliados, como Rússia e China. Na mesma época, a Coreia do Norte também tinha um programa nuclear que começou a ser desenvolvido em 1989. A Coreia do Norte também era signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares naquela época. E aí, no início dos anos 2000, se descobriu esse programa nuclear da Coreia do Norte. Ela saiu do Tratado de Não Proliferação, fez 6 testes com armas nucleares e hoje tem 50 ogivas. Ninguém quer que o Irã tenha armas nucleares. Então, o Trump acreditava que esse ato pontual, ele chama dessa forma, seria necessário para acabar com o programa nuclear do Irã. Agora, veja só, no ano passado, os Estados Unidos também agiram pontualmente na Síria. Lançaram 59 mísseis, disseram que não iriam escalar, que essa era a única intervenção que fariam, e acabou assim. O Trump, nesse momento, disse a mesma coisa. Olha, nós não vamos continuar com a guerra. Houve uma aproximação diplomática logo em seguida aos bombardeios. Os Estados Unidos disseram para os diplomatas do Irã que não continuariam na ofensiva, mas apenas na defensiva de Israel, não na ofensiva contra o Irã. Mas o Irã está reagindo de uma outra forma, não pretende, ao que tudo indica pelas declarações e por essa aprovação do parlamento ao ataque ao Estreito de Hormuz, não pretende se render, não pretende de forma alguma ceder à exigência de acabar com seu programa nuclear e provavelmente reduzir o seu programa de mísseis, e nesse momento está indo consultar a Rússia. E aí nós vemos mais um indício de como estamos vivendo uma situação semelhante à Guerra Fria, Diego e Gabriel. Professor Vitélio Brustolin, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui conosco nesta manhã, falando sobre este conflito, principalmente sobre o envolvimento dos Estados Unidos nestas relações entre Irã e Israel. Muito obrigado por estar aqui novamente assim conosco. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.